Hoje eu venho dar continuidade ao nosso projeto Transformando Sonhos em Festa. E como vocês viram aí no título do vídeo, nós vamos abordar um pouquinho sobre como fazer festa em casa. E antes de eu começar, eu quero estar mandando um beijo enorme para as pessoas que estão deixando lá, né, os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas. E eu vou falar algumas pessoas que fizeram perguntas que eu acredito que esse tema vai poder ajudar. Uma delas foi a Gisele Gonçalves. Um beijo enorme para você, minha amiga, para os seus filhos também. E ela escreveu assim: gostaria de dicas para festa em espaço pequeno. Também teve a Janaína Batista. Um beijo enorme para você também, Janaína. Ela disse o seguinte: organização do espaço em casa, mesa principal, quantidade de personalizados, tipos de lembrancinha e falar um pouquinho sobre o minimalismo. O minimalismo eu já falei, lógico que eu vou vir apresentando ele no contexto de festa como um todo, mas eu achei interessante já mencionar você, Janaína, porque você mencionou a respeito de espaço pequeno, né? De realmente espaço em casa. E eu acho que esse tema vai te ajudar pelo menos um pouquinho nessa pergunta. Então foram essas as perguntinhas que foram deixadas lá no comentário. E a gente vai estar então abordando sobre o tema festa infantil em casa. Como fazer? Antes de eu estar falando e dando dicas e sugestões, eu quero dizer para vocês que tudo isso são realmente dicas e sugestões, não são regras para ser seguida, não é realmente o correto e por isso tem que seguir e fazer da mesma forma, mas foi que eu vi em vários blogs, em várias pesquisas e também conversando com as decoradoras, como eu já mencionei para vocês, que estão colaborando para que esse projeto aconteça. Então, são dicas, são sugestões que elas perceberam que é necessário falar e dizer, instruir naquilo que elas já viveram, já passaram, porque mesmo elas sendo decoradoras em salão enorme, em buffets enormes, elas também fazem decoração em casa, em salão pequeno, e elas puderam, né, com a experiência que elas têm, deixar para nós algumas dicas. Então, que fique bem esclarecido que nada aqui é uma norma, é uma regra, e sim são dicas e sugestões para que a gente possa fazer uma festa em casa. A primeira dica que elas me falaram é a respeito do espaço. O espaço precisa ser o melhor espaço da sua casa. Então, pode ser na sala, se esse cômodo for o maior, o mais aconchegante, pode ser no quintal, na garagem, no terraço, ou seja, precisa ser um lugar onde comporte os seus números de convidados, onde ali todos possam ficar bem acomodados, onde ali as crianças podem ter liberdade, né, para caminhar, para se locomover. Então, a primeira dica é essa: o espaço, ele precisa ser o maior possível que você tiver, o mais confortável, e que esse espaço possa ter a menos quantidade possível de móveis, de objetos, para você estar ali montando uma decoração e fazendo a festinha do seu filho. Segunda dica: organização. Mesmo sendo uma festa em casa, às vezes muitas pessoas perguntam ou dizem que não é, né, tão necessário se fazer uma organização, um planejamento. E na verdade é mais necessário ainda, porque como você não vai ter vários fornecedores, geralmente você vai colocar bastante a mão na massa e tudo vai ocorrer ali dentro da sua casa, você precisa anotar tudo que é possível, tudo que você vai precisar, que você vai utilizar, que você vai gastar, que você precisa, para que você possa direcionar e realmente fazer
para que a festa aconteça e flua da melhor maneira possível. E nessa organização é necessário que você faça uma lista ou que você escreva tudo que será necessário, tudo que envolve a festa. E elas citaram para mim alguns itens e eu vou estar abordando item por item, cada um, para que a gente possa entender um pouco melhor. Então elas colocaram aqui nessa lista o convite, o bolo, doces e salgados, que são as comidinhas, decoração, descartável, lembrancinha, as atrações para as crianças, e a gente poderia colocar muitas outras. Essas são as que elas falaram que são essenciais e que vão poder ajudar aí vocês para estar direcionando essa organização e esse planejamento. Terceira dica: depois de fazer, você separar o espaço, de você fazer essa lista, esse planejamento, essa organização, você escolhe o tema. Esse tema deve ser de acordo com a sua vontade, se no caso a criança for pequena, que ainda não saiba escolher, ou no que não tenha nenhum gosto assim mais aparente, ou principalmente a criança. Por ser festa infantil, eu acho que é muito, muito interessante a criança mesmo escolher o tema. O personagem que ela mais gosta, ou a atividade que ela mais gosta de fazer, ou seja, aquilo que a criança mais gosta naquele momento. Então é você sentar com a criança, conversar com ela e assim vocês vão estar selecionando qual será o tema. Depois do tema é necessária a lista dos convidados. Ela entra também na organização, mas eu não poderia deixar de dar um destaque um pouco maior, porque realmente acho que é a parte um pouco mais complicada, principalmente festa feita em casa. Então essa lista precisa realmente ser bem intimista, precisa ser pessoas da família, amigos que realmente participam da vida do seu filho, até porque talvez o seu espaço seja bem pequeno e precisa comportar a quantidade de pessoas. As decoradoras mencionaram que um dos erros que mais acontece é com relação aos convidados. Às vezes as pessoas chamam muitos convidados e o local que ela separou para que o evento aconteça não suporta, não tem mesa ou cadeira suficiente para todos os convidados, e daí surge um transtorno, porque aí você tem que abrir mais cômodos da sua casa para suportar a quantidade de convidados. E isso não é legal, né? É bom que seja um local só, para que todos ali possam ficar juntos, para que todos ali possam participar daquele momento e estarem juntos conversando e brincando com seus filhos. Então isso é muito importante. Se o seu local cabe 30 pessoas, sua lista de convidado precisa ser no máximo de 30 pessoas. Então não se esqueçam disso, é uma dica muito importante, porque vai fazer toda a diferença, principalmente se seu espaço for pequeno. E agora, dentro da lista que a gente deu sugestão aqui do que colocar na lista, nós vamos falar então do convite. Hoje o convite ele pode ser mandado de várias maneiras, né? Na minha época, por exemplo, o convite era entregue somente em mãos, ou no máximo entregue na agenda da escola. Hoje não, ele pode ser feito um evento através do Facebook e ali você convidar, os seus convidados. Você pode também fazer um convite virtual, onde você pode estar mandando pelo WhatsApp, você pode estar mandando pelo Face e por várias outras redes sociais. E também ainda se utiliza os impressos que são entregues à mão. Mesmo sendo uma festa em casa, qualquer uma desses convites ou dessas formas pode ser utilizado.
Então aí você vai escolher da melhor maneira o que for melhor para você e aquilo que realmente você tenha vontade e que é do seu agrado. Depois, a gente mencionou aqui os itens de decoração. Decoração é um ponto chave também, né? Por mais que seja uma festa feita em casa, a gente gosta de deixar ali, principalmente a mesa do bolo, bem decorado, bem enfeitado. E para isso é necessário que você defina qual que é o estilo que você vai estar usando, o que você gostaria que tivesse no painel, o que você gostaria que tivesse na mesa principal, qual o tipo do bolo. Tudo isso está incluso na decoração. E aí elas colocaram aqui uma lista que é de essencial para uma decoração, que é o painel. Às vezes nós não damos tanta importância para o painel e ele realmente faz todo um diferencial, principalmente nas fotos. Os objetos para a mesa do bolo, então os itens de decoração, bandeja, o personagem, se por acaso o tema for de personagem, flores, tudo aquilo que você possa colocar ali para decorar e agregar a mesa principal, que é a mesa do bolo. Também é importante a gente pensar que ela não precisa ser uma decoração enorme, né, com muita variedade de itens na mesa, tanto de docinhos como personalizados, se por acaso você vai querer utilizar, porque assim, quanto maior for a decoração, menor ainda vai ser o seu espaço. O enfeite de mesa, né, que é da mesa dos convidados, e juntamente a toalha de mesa, se por acaso você for utilizar, não importa se é de tecido, de TNT, mas é necessário você pensar em algum enfeite, mesmo que seja simples, mas um enfeite para você colocar ali em cada mesa como forma de recepção para os convidados. Outro tema que elas colocaram também na lista foram os descartáveis. E às vezes a gente não compra a quantidade necessária ou os itens necessários de acordo com o que você vai servir, tanto de comida como de bebida. E aí elas colocaram pensar nos garfinhos ou colheres, né, que seja da sua preferência, pratinho, copo, se você for servir algum caldo, um vasilhame específico para aquele caldo, e sempre com uma quantidade um pouco maior do que a dos convidados. Isso para você, às vezes tem criança que estraga o copo, ou no meio da bagunça perde o copo, ou tem pessoas que estão tomando suco e depois desejam tomar água. Então é necessário realmente que você compre uma quantidade excedente do número de convidados. Esses descartáveis, eles podem ser tanto os transparentes tradicionais, como também os de cores e até os de papéis que estão sendo utilizados hoje em dia. Isso vai depender muito da sua disponibilidade financeira, né? Porque tem descartáveis como os de papéis, são bem mais caros que os descartáveis tradicionais transparentes. Então, isso vai ficar realmente a sua escolha, né? Dentro do orçamento e da condição que você tem e que você pode disponibilizar para que essa festa aconteça.